Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse momento para fazer esse vídeo porque ontem me enviaram um vídeo aí no qual eu achei um absurdo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês esse vídeo que me enviaram e ao mesmo tempo eu quero aqui para apresentar para vocês o que está realmente escrito na palavra de Deus. E o vídeo é um absurdo. Eu queria que você ficasse conosco até o final para que você pudesse ver, né, esse vídeo que eu vou apresentar, mas em contrapartida, o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer. Nesse vídeo eu vou te mostrar o nome, vou revelar pra você o nome da besta. Eu vou mostrar pra você como a besta te engana desde o dia que você nasceu. Eu vou te mostrar como você adora a imagem e o nome da besta. Lá nas escrituras tá escrito assim: eu vim em nome de meu pai e vocês não me receberam, mas aquele que vem em seu próprio nome, esse vocês receberão. Como o Messias vem em nome do pai? Primeiro, Isaías 7,14. E a virgem conceberá um filho, e seu nome será chamado Emanuel. O profeta Isaías profetizou que o nome do Messias, quando ele viesse aqui nessa terra, ele iria se chamar Emanuel. E em Mateus 1,23, o apóstolo confirma que o nome do Messias foi Emanuel. E a virgem concebeu o filho, e seu nome foi chamado de Emanuel. Então, se você for pesquisar e ver o que significa Emanuel, significa Pai conosco. Não é Deus conosco, é Pai conosco. Então o Messias veio em nome do Pai. Ele veio em nome do Pai e não receberam ele. Aquele que veio em seu próprio nome, esse vocês receberão. Quem veio em seu próprio nome? Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi profetizado por ninguém. O nome do Messias foi profetizado por Isaías, que é Emanuel. Eu vou te mostrar a origem do nome Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo, o nome original é, em latim, Jesus Cristo Filii Dei. Em Apocalipse está escrito assim: aquele que tiver sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E calculando dá 666. Se você pegar o nome Jesus Cristo, Filho de Deus, em português, e traduzir para o latim, o nome original, Jesus Cristo Filii Dei, e calcular, dá 666. O nome Jesus Cristo dá 666. O nome Jesus Cristo Filii Dei. Então, como é que a besta faz para enganar todos vocês? A besta se passa pelo Messias. O Messias se chamou Emanuel e a besta fez o quê? Quando foi montada a Bíblia, colocou lá Jesus Cristo para vocês adorar o nome Jesus Cristo. E aquele retrato que você vê de Jesus Cristo tá na casa de todo mundo aí. Os evangélicos adoram o nome da besta e os católicos adoram o nome e a imagem da besta, Jesus Cristo. O Messias não se chamava Jesus Cristo. Essa imagem que você vê aí de Jesus Cristo com um batonzinho, com blush, com maquiagem, todo afeminado, não é o Messias. O Messias verdadeiro, Emanuel, está escrito que o Messias verdadeiro, o nosso Messias Emanuel, nosso Salvador, nele não havia beleza alguma. E a pele dele era da cor de jaspe sardônica. Então esse Jesus Cristo aí, loirinho, de olho azuis, é a própria besta do Apocalipse que engana todos vocês. Faz você adorar o nome e a imagem dele. E vocês, se acreditam em Jesus Cristo, vocês estão com a marca na testa, na mente, com o nome Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva. Vocês estão com a marca da besta na testa, no entendimento, na mente. E daqui a pouco vai ser o microchip na mão. Só falta o microchip para isso. Entendeu? Então você está adorando a imagem e o nome da besta. O Emanuel, nosso Messias, se chamava Emanuel. Não era esse Jesus Cristo loirinho de olho azul todo afeminado aí que vocês veem. Como você acha, meu irmão, que a besta iria enganar todos vocês? Como? Me diz como que vai fazer vocês adorar uma imagem, um nome. Todos vocês estão adorando a imagem e o nome de Jesus Cristo sem nem saber, entendeu? Olá pessoal, a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 24, estou aqui com a Bíblia na mão. Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim, ó, palavra de Jesus, né? Falando sobre os princípios das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos
quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação deste século. Aí Jesus começa agora a explicar, né, aquilo que os discípulos estavam querendo saber. Aí diz assim, ó, versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Olha só, a primeira coisa que Jesus estava falando ali para os discípulos dele é dizendo, olha, nos últimos final do tempo, no final do tempo, nos últimos momentos assim da história da raça humana, o sinal do que eu estou voltando é esse. Mas cuidado para que ninguém vos engane. Porque Jesus ele começa dizendo cuidado para que ninguém vos engane? É porque ele sabia que no final dos tempos haveria muitos grupos de pessoas, pessoas de todo canto do mundo, no qual iam fazer coisas, né, e apresentar coisas, falar mentiras para tentar enganar as pessoas. E esse vídeo no qual estou apresentando para vocês aqui é mais um engano de Satanás para que as pessoas não acreditem que existe um Salvador para as suas vidas. Sim, pessoal. Olha só o que o livro também de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Olha Jesus ainda ilustrando, falando o que ia acontecer antes da sua vinda. Jesus ele diz aqui no versículo 24, capítulo 24, versículo 24 de Mateus. Diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, olha só a palavra, enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são esses eleitos? Aqueles, os candidatos aí passar a eternidade com Jesus no céu. Olha só aqui o versículo 29. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Pessoal, o vídeo que eu acabei de apresentar para vocês, né, o rapaz ele está questionando a pessoa, dizendo que Jesus não é o nosso Salvador, que ele é um impostor, que ele é o bode Azazel. O bode Azazel tem um significado de Satanás, a besta no qual ele, né, se dirigiu, dizendo que Jesus é a besta do Apocalipse 666. Que absurdo, pessoal. Olha só, ele disse que o nome do nosso Salvador não é Jesus Cristo, é Emanuel. E por falar em Emanuel, ele disse que é Pai conosco. Parece que até que ele conhece um pouco das Escrituras, mas ele não conhece. Porque se ele conhecesse porque o significado de Emanuel, de acordo com a Bíblia, você sabe como é que é? Vou ler aqui para você no livro de Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim as escrituras. Estou com a Bíblia na mão. Diz assim, ó: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O rapaz disse que é Pai conosco, é Deus conosco. Olha só, o significado de Emanuel é Deus conosco. E de acordo com o que nós lemos aqui a respeito de Mateus capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha só, o rapaz questiona, dizendo que a letra J, ela foi
conhecida no mundo inteiro, ela começou sendo escrita há 500 anos atrás. Mas, em contrapartida, ele trouxe algum argumento dizendo que a Bíblia ela foi escrita em hebraico e aramaico e Jesus era judeu. Realmente, Jesus era judeu. Interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, né, por que a Bíblia ela foi escrita em hebraico e aramaico e não na língua judaica? Se algum dos discípulos que se tornou apóstolo, como também alguns seguidores na época de Jesus, porque a Bíblia ela começou, o Novo Testamento começou sendo relatado não muito tempo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Logo depois, a Bíblia começa relatando a história dos apóstolos que saíram ao mundo afora pregando o evangelho e começaram a relatar as escrituras. Mas só como é que esses homens, né, que eram judeus, eles não escreveram na sua própria língua. Então, se você observar, então a forma aí que a gente vê que a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, a gente percebe aí que se alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos, eles foram, né, os fundadores de algumas cartas, como Paulo, né, como Pedro, como João, né, o Lucas, que era médico, mas seguia ali os discípulos. Então, todos esses aí, eles, a maioria eram judeus, né? Paulo era um pouco diferente deles, porque Paulo tinha duas nacionalidades. Ele era judeu e ao mesmo tempo romano. Mas o interessante é que se Paulo ele era romano, porque ele não escreveu na língua romana. Então, interessante que a Bíblia aqui ela não apresenta, né, esse termo, né, porque a Bíblia foi escrita no tal. Mas o interessante é que nas traduções a gente temos esse nome que é conhecido como Jesus. Esse rapaz disse que Jesus, né, ele é um nome que é impostor. Aí ele colocou até um cálculo aí sobre o que a Bíblia no Apocalipse fala, que a besta ela tem um número de homem. Realmente ele, o cálculo que ele fez aí apresenta aí, né, identificando, né, aí 666. Mas só que esse nome, olha só, não está na Bíblia, e sim, como ele apresentou aí no manto no qual o papado ele carrega. Mas olha só o interessante, é que ele questionou que Jesus Cristo não é o Salvador e sim é a besta. Mas Jesus, ele não só tem o nome de Emanuel. Assim como Deus, ele também não tem um único nome. Ele atende por vários nomes. E ele se revela por vários nomes. Jesus, né, por exemplo, ele tem o nome de Emanuel. Jesus, ele é conhecido como Jesus Cristo. Ele é conhecido como o filho do carpinteiro. Ele é conhecido como o Messias. Ele é conhecido como Jesus, filho de Davi. Ele também é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se lembra de João Batista quando estava prestes a batizar Jesus? A Bíblia revela que Jesus estava se aproximando para João e João, ao avistar Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, a contrapartida nesse assunto. O rapaz disse que Jesus era o bode Azazel. A Bíblia revela sobre dois bodes, né? E esses dois bodes, um representava Jesus e o outro representava Satanás, né? A besta. Então, em contrapartida, a Bíblia revela Jesus como cordeiro e a Bíblia também revela Satanás como bode, o bode Azazel. A Bíblia revela que Satanás, ele em tudo quer imitar Deus. Em tudo. Jesus, por sua vez, a Bíblia revela que Jesus, ele é o caminho estreito. E Satanás, o caminho largo, o caminho que conduz à perdição. Vamos lá. A Bíblia revela que o número da perfeição é o número 7.
mas a humanidade conhece o número 7 como o número da mentira. E a mentira pertence a quem? A Satanás. E a Bíblia diz que quem mente é filho do cão, é filho do capeta. Então, olha só os termos. Pessoal, eu separei aqui outros versículos para vocês, no qual eu gostaria de ler, mas o vídeo ele vai se alongar muito. E eu quero encurtar o máximo que eu posso. E eu quero apresentar para vocês aqui o que diz Apocalipse 19. Apocalipse 19. Deixa eu achar aqui, pessoal. Olha só, o versículo 11 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Olha só, esse versículo aqui, eu tinha separado o outro e encontrei esse. Quem é no qual a Bíblia está se referindo nesse momento aqui? Está se referindo à pessoa de Jesus, né, que está sentado sobre um cavalo branco. E esse Jesus que está, a Bíblia dá uma descrição que ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, né? E os seus olhos são o quê? Como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. E ele tem um nome no qual ninguém ainda conhece senão ele mesmo. Olha só, se você for ao longo da Bíblia, se você for estudar a Bíblia ela começa revelando quem é Deus. Algumas pessoas conhecem Deus como Deus. Outros conhecem como Jeová. Outros conhecem como deixa eu ver. Eu sou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Moisés. Deu para compreender, pessoal? E a Bíblia começa apresentando alguns outros nomes no qual eu não sei chamar. Eu vou pedir a ajuda aqui. O meu filho ele não vai se apresentar aqui, mas o Gabriel ele vai começar a falar para mim aqui alguns nomes no qual a Bíblia refere. Gabriel, por favor, chega por aqui. O que significa Rafá? Só um instantezinho, pessoal. Em nome de Deus. Sabe? O que é atenção?